Quanto tempo do seu dia você para buscar a Deus? O Senhor nos concedeu um dia de 24 horas. Se considerarmos que o ideal é que tenhamos 8 horas de sono, nos restam ainda 16 horas. E dessas 16 horas, qual o tempo você tem se dedicado à oração e à leitura da palavra? Jeremias 29, versículo 13 diz: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você já parou para pensar sobre a dificuldade que as pessoas têm em ler um livro ou até mesmo em ouvir um áudio que passe de 5 minutos? Isso até levou os aplicativos a criarem uma ferramenta que aumenta a velocidade, em até o dobro da original. Porque as pessoas estão cada vez mais perdendo a capacidade de focar em alguma coisa, em qualquer tipo de conteúdo. Ainda que sejam as palavras de um bom livro, que vai contribuir de alguma forma para a vida dela, ou uma mensagem, seja em áudio ou em vídeo, que contenha ensinamentos e reflexões importantes. Mesmo assim, as pessoas não conseguem se concentrar por muito tempo. Você tem dificuldade em se concentrar? Você é do tipo de pessoa que faz alguma coisa, mas já está pensando lá na frente no que vai fazer daqui a pouco? Você tem tido lapsos de memória, se esquecendo de coisas banais? Por exemplo, o nome das pessoas, ou de vez em quando você tem aquela sensação do tipo: o que eu vim fazer aqui mesmo? Eu peço que você escreva aqui nos comentários. E aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações do YouTube. Essa interação nos ajuda a alcançar mais pessoas. Eu fiquei muito surpreso recentemente quando eu adquiri um curso online. E quando eu entrei para fazer o curso, eu percebi que as aulas eram de 15 minutos, em média, algumas até de 11 minutos. E comparando com outros cursos disponíveis na mesma plataforma, eu atestei que aquilo era algo normal nos cursos de hoje em dia. O que tem acontecido com essa geração? Esse assunto chamou a minha atenção quando eu fui questionado na última semana por um seguidor do Minuto com Deus. Ele me disse que não estava mais ouvindo as mensagens veiculadas aqui nesse canal, porque antes elas eram de 3 a 5 minutos, mas agora elas são mais longas, passando de 10 minutos. Aí eu fiquei pensando sobre isso e resolvi postar esse vídeo dando a minha opinião. E eu creio que esse é um assunto muito importante, porque ele diz respeito ao nosso cérebro, às nossas crianças, à nossa saúde mental e sobre o que estamos fazendo com a nossa vida de maneira geral. Bom, para começar, eu queria mencionar um dado muito importante. Em 2020, foi constatado que o QI da geração atual foi considerado menor do que o da geração anterior. A sigla QI significa Quociente de Inteligência e serve para medir a evolução da inteligência humana ao longo das últimas décadas. Desde a sua primeira aplicação, ainda no início do século XX, é possível dizer que cada geração se torna melhor do que a outra. Nos tornamos mais inteligentes à medida que o tempo passa. Desde que o QI começou a ser medido, foi percebido um crescimento em relação às gerações anteriores. Mas em 2020 foi constatado que o QI diminuiu. Os anos 2020 têm sido marcados por uma série de transformações tecnológicas, sociais, econômicas e culturais.
mas algum fator fez com que o índice de QI da geração atual caísse em relação à anterior. Quem diria que os nativos digitais, que em tese teriam mais acesso à informação do que qualquer outra geração da história, seriam os primeiros a ter quociente intelectual inferior aos de seus pais. Tem estudos que apontam uma correlação entre exposição a celulares, videogames e televisão, à diminuição do desenvolvimento cognitivo. Essa exposição afeta as bases principais da nossa inteligência, como linguagem, concentração, memória e cultura. Em outras palavras, o mundo que prometia se expandir à medida que o conhecimento se digitalizava, nos trancafiou a um universo do tamanho de uma tela de celular. Não por acaso, os índices de depressão e ansiedade têm crescido entre as gerações mais jovens, acostumada à rapidez e aos atalhos proporcionados pelo Google, e agora mais ainda pelas inteligências artificiais. É muito mais fácil, afinal de contas, pedir para uma máquina resumir os sertões em alguns poucos segundos do que perder, entre aspas, dias, semanas, meses lendo o clássico de Euclides da Cunha. O problema é que esse tempo que nós perdíamos lendo um livro, por exemplo, fazia com que a informação desenvolvesse a nossa mente, nossa inteligência, nossa linguagem, nossa memória e nossa cultura. O fato é que a geração TikTok não consegue reter nada do que ela absorve durante o seu dia. Seja uma criança, um adolescente, um jovem ou um adulto. Se uma pessoa passa horas no TikTok, no Twitter, assistindo reels ou shorts que passam pela sua timeline, no dia seguinte ela não vai se lembrar de nada do que ela consumiu. Entende? Não existe uma consolidação do que foi absorvido pela mente. O tempo que nós passamos entretendo a nossa mente com vídeos curtos, seja de qual for o tema, frases de efeito, coisas engraçadas, não está acrescentando nada na nossa vida. Nós recebemos ali, naquele instante, uma pequena dose de dopamina, que é uma substância conhecida como um dos hormônios da felicidade, e que, quando liberada, provoca a sensação de prazer, de satisfação e também aumenta a motivação, mas apenas ali naquele momento. Depois, não sobra nada daquilo. A dopamina precisa e deve ser produzida pelos meios naturais, que são uma boa alimentação, a prática de exercícios físicos, um sono de qualidade, ouvindo músicas que a gente gosta, se permitindo ter momentos sociais com pessoas que fazem a gente se sentir melhor. Enfim, viver a vida, encarar a vida e as pessoas de frente, fora das telas de um computador, um celular ou uma TV. Quando a dopamina é produzida dessa forma, ela atua nos processos cognitivos, aumentando os níveis de memória e atenção, auxiliando no controle dos movimentos, promovendo a saúde do intestino e contribuindo para o aumento da massa muscular. Não adianta se expor a uma enxurrada de vídeos no TikTok, reels, shorts e etc., porque o efeito disso é a produção de dopamina que não é absorvida pelo cérebro. É uma dopamina passageira. E o cérebro passa a entender que não precisa mais produzir o neurotransmissor nas quantidades habituais. Por conta disso, o excesso de exposição às telas provoca ansiedade, mau humor, estresse, insônia,
dificuldades em se concentrar, dificuldades em ler a Bíblia por mais de 10 minutos, em ouvir uma mensagem de Deus por mais de 10 minutos. Entende? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo escreveu: orem continuamente. Não significa que a gente deve se trancar no quarto o dia inteiro e ficar ali orando. Orar em todo tempo quer dizer não tirar Deus da nossa mente. É ter Ele sempre no nosso pensamento, considerando que Ele é uma pessoa que quer se relacionar conosco. Salmos 25, verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E eu termino essa reflexão com Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9, na versão da Bíblia A Mensagem. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Se você conseguiu ouvir essa mensagem até aqui, isso já é um excelente sinal de que você é uma das raras pessoas que ainda consegue focar em algo que considera importante para a sua vida. Hoje eu não vou orar como de costume. Eu quero te pedir que, assim que terminar essa mensagem, você se desconecte do celular, entre para o seu quarto ou vá para algum lugar reservado, silencioso e faça a sua oração silenciosa a Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia e guarde a nossa mente, os nossos pensamentos de todo mal. O mundo jaz no maligno, mas nós podemos ter a mente de Cristo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.